Alô, sejam bem-vindos à segunda semana de Estatística Descritiva. Nessa semana, a gente vai aprender alguns números, algumas medidas que são importantes para representar a nossa distribuição ou os nossos dados. São números, são valores, são medidas que vão representar um conjunto de dados. Essa semana vai versar somente sobre isso. Como que você pega um conjunto de dados e pega números, e esses números me diz como é que está se comportando esse conjunto de dados. Para começar, a gente começa com as medidas de posição. Medidas de posição, elas são em número de dois tipos de medidas de posição. São as medidas de tendência central e as chamadas separatrizes. O que são as medidas de tendência central? São aquelas que dão ideia como um valor central do conjunto de dados. Quais são essas medidas? Uma delas chama-se média, outra chama-se mediana e moda. Cada uma tem a sua importância. A média a gente é acostumado a calcular, a média aritmética. Você soma todos os valores e divide pela quantidade de valores. É a média aritmética. Por exemplo, você quer ter uma empresa e você quer saber qual é o salário médio dessa empresa. Ora, o salário médio dessa empresa, você soma todos os salários e divide pela quantidade de funcionários, você vai ter o salário médio dessa empresa. É uma medida de tendência central. Agora, você imagina, essa medida, será que é uma medida que ela representa bem? Claro, representa bem. Mas, por exemplo, se você quiser saber qual é o salário mediano dessa empresa, o que significa o salário mediano? É você pega o salário de todo mundo, coloca o salário do menor para o maior, em ordem crescente. Aí o que você faz? Vê quantos salários tem? Ah, tem 100 salários. Aí você pega aquele que está no meio, ali você tem o salário mediano. Mas você tem que colocar os dados, os salários em ordem crescente, para você ter o salário mediano. Aquele está no meio, tá vendo? Agora, você pode também estar interessado em querer saber qual o salário que mais pessoas recebem. É possível, de repente, muitas pessoas recebem menos salário, porque uma empresa tem poucos que recebem muito e um monte que recebe pouco. Então, se você quiser saber qual é aquele salário que aparece mais, aí você tem uma medida chamada moda. Então, você tem essas medidas de tendência central que são mediana, média e moda. A moda é aquele que mais aparece. Mediana é aquele que está no centro. E média é a soma de todos os dados dividido pelo total de dados. Ok? Além disso, a gente tem as chamadas separatrizes. O que são as separatrizes? Por exemplo, você pergunta ainda com relação ao salário. Você quer saber qual é o salário que separa os 10% que ganham mais nessa empresa? Você tem um salário ali que separa 90% antes daquele salário e 10% depois daquele salário. Isso se chama uma separatriz. É uma medida de posição também, mas não está no centro, não é uma tendência central. Ela está separando 10% melhores salários, 90% dos outros. Então, essas separatrizes são três tipos. São os quartis, que são 3 quartis, separa o grupo em 4 partes. Decis, são 9 decis, que separam o grupo em 10 partes. E percentis, que são 99 percentis, que separam o grupo em 100 partes. Então, você quer saber qual é o número que separa um conjunto de dados em 75% antes e 25% mais alto. É o percentil número 75. Você chama de P75. Compreendeu o que significa decil, quartil e percentil? São medidas de posição também, mas não precisa ser só de tendência central. Ok? Depois que a gente aprender as medidas de posição, e aprendeu bem a média, a mediana, a moda, então a gente vai para umas medidas chamadas medidas de dispersão. Essas medidas de dispersão são muito importantes.
muito importantes. Por quê? Porque, olha bem, vamos supor que você tem um conjunto de dados. Por exemplo, você comprou um lote de caixas de prego. Você quer que todos os pregos tenham 10 centímetros de comprimento. É bom para você que tenha 10 centímetros de comprimento. Ok? Muito bem. Então, muitas caixas. Você quer saber, será que todos eles têm 10 centímetros? Nem o próprio fornecedor tem essa exata certeza de se todos têm 10 centímetros, que é uma máquina que está fazendo aqueles pregos. Então, o que você faz? Você pega uma daquelas caixas, ou duas daquelas caixas, abre aquelas caixas e pega uma amostra. Lembra? A amostra, aprendemos na primeira semana. Aí você coloca aqueles pregos ali e mede aquela amostra. Cada um, você mede. Todos 10 centímetros. Beleza. Significa que aquele lote está parecendo que é excelente para você. Se todos têm 10 centímetros, significa que a média daquela amostra é 10 centímetros. Porque todo mundo tem 10 centímetros, a média é 10 centímetros. Beleza. Mas, vamos supor que você pegou uma amostra e você, medindo, você viu que a medida ficava entre 9 centímetros e 11 centímetros. Tudo bem, mas mesmo assim você calculou a média e deu 10 centímetros. Mas teve uma variação, tá vendo? Mas ficou entre 9 e 11. Não foi uma coisa tão diferente. Mas vamos supor que você pegou a amostra e mediu, tinha parafusos desde 5 centímetros até 15 centímetros. Para você, e mediu a média de novo, calculou a média e deu de novo 10 centímetros. E aí? Nessas três situações, você percebe que existe uma situação em que você tinha todo mundo 10 centímetros, aí você diz que tem esse conjunto tem uma dispersão nula. Aquele que estava entre 9 e 11 tem uma dispersão, mas uma dispersão em relação à média pequena, ou você tem aquele que é de 5 a 15, tem a mesma média, mas uma dispersão grande. Então as medidas de dispersão são importantíssimas. Se tiver só medida média, ela não diz muita coisa. Você precisa, além da média, ter o que há? Medida de dispersão. Medidas importantes de dispersão, amplitude total, que seria do menor tamanho, a diferença entre o maior tamanho e o menor tamanho. Quanto menor é a amplitude total, melhor é a distribuição ali daquele conjunto. Você tem um importante, que é o desvio médio, tem que estudar bastante o desvio médio, e o mais usado, muito usado, é o desvio padrão. Desvio padrão você tem que estudar bastante, ver que tem uma formulinha direitinho, como que calcula o desvio padrão, e aí você tem o seguinte, você tem a média e tem o desvio padrão. Com a média e o desvio padrão, você consegue estabelecer se aquele conjunto ele está com a média boa, com um desvio padrão pequeno, então significa que os números não estão muito desviados da média. Para você isso é importante. Além do desvio padrão, tem a chamada variância. A variância e o desvio padrão tem uma relação. Você vai ver que a raiz quadrada da variância te dá o desvio padrão. Os dois têm uma ligação estreita ali. Existe uma medida de dispersão importante também. É uma medida de dispersão relativa muito usada. Essa medida de dispersão chama-se coeficiente de variação de Pearson. O que é esse coeficiente de variação de Pearson? Por exemplo, você tem duas medidas. Você quer medir, por exemplo, a estatura e o peso de pessoas. Vamos supor que, estudando a estatura, você verifica que a média da estatura é 170 centímetros. Mas, só que nem todo mundo tem 170 centímetros. Aí você, usando a formulinha de desvio padrão, você acha o desvio padrão de, sei lá, 5 centímetros. Então, a média é 170 com um desvio padrão de 5. A média dos pesos, vamos supor que o peso da pessoa tem a média de 70 quilos, acompanha o que eu estou falando, 70 quilos de peso, a média. 70 quilos e tem um desvio padrão de 3 quilos. Aí vem a pergunta, 170 é a estatura média, 5 centímetros, desvio padrão. 70 quilos, peso médio. 3 quilos, desvio padrão. Qual dessas duas medidas, elas são mais homogêneas, quer dizer, o conjunto de dados é mais homogêneo do que o outro? Como é que você vai saber isso? Aí tem uma medida que chama-se coeficiente de variação de Pearson,
que vai te dar essa relação. Qual dos conjuntos, estatura ou peso, são mais homogêneos? As pessoas, será que tem quase todas parecidas, todos quase com 1,70 m, ou será que todo mundo está beirando 70 quilos? Então, o coeficiente de variação de Pearson vai ajudar a dizer qual dos dois conjuntos de dados é menos disperso em relação à média. É muito importante esse número, ok? Estudem bastante sobre ele, não percam o foco, vejam, por favor. Depois que de aprender isso aí vem duas medidas importantes, as medidas de assimetria e as medidas de curtose. O que é uma medida de assimetria? A assimetria é o seguinte, é sempre bom para a gente procura sempre no estudo da estatística um conjunto de dados que se comporte de uma forma simétrica, é muito mais fácil estudar. A literatura ajuda muito. A literatura tem muita coisa sobre o conjunto de dados simétrico do que uma coisa que não seja simétrica. Então, as medidas de assimetria é um coeficiente que vai ajudar a medir quanto que nosso conjunto de dados ele é simétrico, quer dizer, começa pequenininho, sobe e depois ele desce, mas de uma forma simétrica, parecendo um chapéu direitinho, um sino. Quanto melhor tiver esse formato, melhor para nós. Mas nem todo conjunto de dados tem esse formato. Então, o que a gente faz? Procura calcular pelas medidas de assimetria. Tem um coeficiente que você vai aprender aqui, vai calcular direitinho se é uma assimetria, se é simétrica, se é uma simetria à direita, se é uma simetria à esquerda. Você vai aprender direitinho como calcula essa medida de simetria. E, finalmente, as medidas de curtose. O que são as medidas de curtose? Para encerrar esse nosso curso nessa nossa segunda semana. Medida de curtose é dizer se os nossos dados estão mais espalhados ou mais juntos em relação àquela padrão. Você tem uma medida simétrica, uma curva simétrica, que é para nós importante, que é bom para nós. Mas se não tiver simétrica, mas estiver muito espalhada, aí recebe um nome. Chama-se uma distribuição, chama platicúrtica. O nome é meio estranho, mas você vai ver que tem tudo a ver lá. Parece mais um prato, é uma coisa bem espalhada. Ou leptocúrtica, que é uma coisa mais alta, mas ela é assim, fininha e alta. Elas são umas dispersões em relação àquela padrão que a gente gostaria que a nosso conjunto de dados tivesse, que a nossa literatura ajuda bastante, que traz bastante informação sobre esse tipo de distribuição. Mas aí, com essa medida de curtose, a gente encerra nosso curso de estatística descritiva. Estudem bastante, não percam o foco. O conselho que eu dou é isso, não percam o foco. Perguntem sempre, dúvida que você tiver, recorra ao tutor, ele está aí para te ajudar, ele vai sempre estar disposto, entra lá no site, pergunta para ele, e ele vai estar disposto a lhe ajudar sempre. Ok? Boa sorte para você.